Depois que minha mãe morreu, eu parei de sorrir e minha casa virou um lugar vazio, mesmo sendo tão grande. Meu pai não sabia como me alcançar até o dia em que uma nova criada chegou. Sem prometer nada, ela só ficou e, com paciência, me ensinou a viver de novo. Foi ela quem trouxe luz para nossa casa e mostrou que o amor não substitui quem parte. Ele amplia o coração. O peso do silêncio. Acordo sempre antes do sol. Não por vontade, por costume. O corpo já sabe que o dia começa assim, com aquele silêncio pesado que gruda nas paredes da casa como poeira velha. Abro os olhos devagar, olho para o teto de madeira que range a noite inteira e por uns segundos ainda finjo que ela está do meu lado. Mas quando viro a cabeça, a cama está fria, sempre está. Levanto sem pressa. Boto os pés no chão gelado, sinto aquele frio subindo pelas pernas e fico ali parado um tempo, olhando para a janela fechada. Lá fora o céu ainda está escuro, mas já dá para ouvir o canto dos primeiros pássaros. Eles acordam antes de mim, antes de tudo. A casa é grande demais para quem mora sozinho. Quando meu pai construiu ela, lá nos anos 50, pensou numa família cheia, filhos correndo, netos gritando, comida fervendo no fogão. Mas a vida não saiu assim. Ele morreu. Minha mãe foi atrás. E eu fiquei aqui, nessa casa que parece ficar maior a cada ano que passa. Corredores compridos, quartos vazios, cadeiras que ninguém senta. Às vezes eu passo dias inteiros sem falar uma palavra em voz alta. Só penso. E pensar demais também dói. Me visto com a roupa de sempre. Calça de brim desbotada, camisa xadrez que já não tem mais cor certa, botina velha com barro seco grudado. Não olho no espelho. Não gosto do que vejo lá. Um homem de 41 anos com cara de 50, cabelo com fios brancos nascendo cedo demais, olheiras fundas de quem dorme mal e sonha pior. Desço pro corredor e passo pela porta do quarto dela. Tá fechado. Sempre fica fechado. Mas sei o que tem lá dentro. A cama arrumada que ninguém desarruma, o armário com as roupas dela ainda penduradas, a escova de cabelo em cima da penteadeira, a foto de casamento na parede. Eu não entro mais. Não consigo. Já tentei. Mas quando boto o pé lá dentro, o ar fica tão pesado que me falta o fôlego. Parece que ela ainda tá lá, esperando, e ao mesmo tempo sei que não tá. Nunca mais vai estar. Faz 3 anos. 3 anos desde que perdi Mariana. A cozinha é o primeiro lugar que visito todo dia. É grande, de fogão a lenha e pia de pedra, chão de cimento queimado que ela esfregava até brilhar. Agora tá sem brilho nenhum. Acendo o fogo, boto a chaleira para esquentar e fico ali parado, esperando a água ferver. Faço café forte daquele que dói na garganta e tomo de pé mesmo, encostado no batente da porta, olhando para o quintal ainda escuro. Não tenho fome, nunca tenho. Às vezes como um pão amanhecido com manteiga, às vezes nem isso. O estômago acostumou com pouco. O coração também. Quando o sol começa a clarear o horizonte, saio para a varanda. O dia nasce devagar aqui no interior de Goiás. Primeiro vem uma faixa alaranjada no céu. Depois o amarelo se espalha e quando a bola de fogo aparece por inteiro, o calor já vem junto. É abril, tempo seco, sem previsão de chuva. A terra está rachada, o pasto está amarelando. As árvores seguram as folhas com força porque sabem que qualquer vento pode levar tudo embora. Eu fico ali na varanda com a caneca na mão, olhando para a distância. A fazenda é minha, herdei do meu pai. 300 alqueires de terra boa, gado de corte, algumas plantações de milho e mandioca. Dá para viver, dá para sobreviver, mas não dá para esquecer. Mariana morreu aqui, nessa mesma varanda. Foi de madrugada. Eu estava dormindo. Ela levantou, veio até aqui, se sentou na cadeira de balanço e simplesmente parou de respirar. Quando acordei e vi que ela não estava na cama, saí procurando. Encontrei ela ali, sentada, com os olhos fechados, as mãos no colo, como se tivesse apenas cochilado. Mas não tinha acordado. Nunca mais acordou. Os médicos disseram que foi o coração, que ela tinha um problema que ninguém sabia, que essas coisas acontecem, que não foi culpa de ninguém.
Mas eu me culpo. Me culpo por não ter percebido, por não ter insistido para ela ir no médico quando reclamou daquela dor no peito, por ter achado que era só cansaço, por ter deixado ela carregar sozinha o peso de cuidar dessa casa grande, de mim, de tudo. A gente era casado faz 6 anos. Conheci ela numa festa de São João em Porangatu. Ela era filha de um comerciante da cidade, moça bonita, simpática, de sorriso largo e olhos castanhos que brilhavam quando ela ria. Eu era um fazendeiro quieto, meio travado para conversa, mas ela não ligou. Insistiu, me puxou para dançar, me fez rir, e quando percebi já estava apaixonado. Casamos num domingo de sol. Ela veio morar aqui comigo, largou a cidade, aceitou a vida na roça. Disse que queria construir uma família, ter filhos, encher essa casa de vida. Tentamos. Durante 6 anos tentamos, mas os filhos não vieram. E eu vi ela murchar. Vi a tristeza tomando conta daquele sorriso largo. Vi ela chorando escondida. Vi ela pedindo a Deus, fazendo promessas, acendendo velas. E eu não sabia o que fazer. Não sabia como ajudar. Só ficava ali, calado, segurando a mão dela, fingindo que um dia ia dar certo. Até que o coração dela desistiu. Levanto da varanda e vou para o quintal. O sol já está alto. O calor aperta. Passo pelo galinheiro vazio. As galinhas sumiram, uma por uma, levadas por bichos do mato que eu não tive ânimo de caçar. Passo pelo curral onde ficam as vacas leiteiras. São só 3 agora. Antes eram 10. Vendi as outras. Não preciso de tanto leite. Não preciso de nada. Caminho até o pasto grande. As cercas estão precisando de conserto. Tem mourões quebrados, arame frouxo, porteiras rangendo. Eu vejo tudo, anoto mentalmente, mas não faço nada. Deixo para depois. E o depois nunca chega. Os peões que trabalhavam aqui foram embora. Não paguei mal. Não tratei mal. Mas eles perceberam que a fazenda estava parando, que eu estava parando, e foram procurar lugar melhor. Não culpo nenhum, faria o mesmo. Hoje só sobrou o Zé Paulino, um velho de 60 e poucos anos, magro, torto de coluna, mas trabalhador. Ele vem 3 vezes por semana, ajuda com o gado, conserta o que pode e vai embora sem fazer muita conversa. Acho que ele tem pena de mim, ou medo de acabar igual. Volto para casa quando o sol já está a pino. Tomo banho de balde no banheiro dos fundos, a água vem da cisterna, gelada, e eu deixo ela cair nas costas até sentir a pele arrepiar. Fecho os olhos e por um segundo, só um segundo, consigo não pensar em nada. Mas quando abro, a dor volta. Almoço sozinho, arroz requentado, feijão de ontem, um pedaço de carne seca frita. Como devagar. Sentado na ponta da mesa grande onde cabiam 10 pessoas. O relógio da parede faz aquele tic-tac que parece ficar mais alto quando não tem conversa para abafar. Depois de comer, fico ali parado, olhando para as cadeiras vazias. Tinha planos. A gente tinha planos. Mariana queria plantar flores ao redor da casa. Queria criar galinhas caipiras e vender ovos na feira da cidade. Queria reformar o quarto do fundo e transformar num quarto de criança. Queria. E eu deixei o tempo passar. Sempre achei que ia ter amanhã para fazer as coisas. Que a vida ia esperar. Mas a vida não espera. À tarde, quando o calor dá uma trégua, eu saio de novo. Vou até o curral, olho as vacas, vejo se tem água no coxo, caminho até a beira do córrego que corta a propriedade. A água está baixa, quase parando. As pedras aparecem no meio da correnteza fraca e dá para ver o fundo cheio de folhas secas e galhos. Sento ali na sombra de um jatobá velho e fico olhando a água passar. Mariana gostava desse lugar. Trazia pano de prato para lavar aqui. Dizia que a água do córrego deixava mais branco. Às vezes eu vinha junto, só para ficar do lado dela. Ela conversava, eu ouvia, ela ria, eu sorria. Era simples, era bom. Agora o córrego tá quieto demais. Parece até que respeita meu luto.
Quando o sol começa a descer, volto para casa. A luz alaranjada da tarde entra pelas janelas e faz sombra comprida no chão. Eu acendo o lampião porque a energia elétrica aqui é fraca e pisca direto. Sento na cadeira da sala, a mesma onde meu pai sentava, e fico ali, olhando para a porta da frente, esperando nada. É nesse momento que o silêncio aperta mais, porque à noite, quando o mundo escurece, não tem para onde fugir. Os pensamentos ficam mais altos, as lembranças ficam mais nítidas, e a saudade dói de um jeito que não tem remédio. Às vezes eu converso com ela. Você tá vendo isso aqui, Mariana? Falo baixinho, olhando para o teto. Tá vendo como eu virei? Um homem quebrado, sem rumo, sem coragem. Você sempre disse que eu era forte. Mas cadê a força agora? Ela não responde. Claro que não responde. Mas eu continuo falando. Eu não sei mais o que eu faço aqui. Não sei para que acordo todo dia. Não sei para que essa fazenda toda, se não tem ninguém para dividir. Não sei para que nada. Fico ali até a noite fechar de vez. Depois subo para o quarto, deito na cama e fecho os olhos. Sei que não vou dormir direito. Nunca durmo. O sono vem picado, cheio de pesadelos, de imagens dela sumindo, de vozes que não consigo entender. E quando acordo de madrugada, suado, com o coração acelerado, olho para o lado e vejo o vazio de novo. É assim todos os dias. Acordo, trabalho, como pouco, ando pela fazenda, lembro dela, sofro e espero o dia seguinte chegar para repetir tudo de novo. Não sei quanto tempo mais vou aguentar viver assim, mas também não sei como parar. Fim do capítulo 1. Pronto. Criei o primeiro capítulo seguindo fielmente as instruções do prompt. Quando quiser, peço o capítulo 2. Continue. 15:35. Architected. Chapter 2. Encounter scene with sensory details and emotional tension. Capítulo 2. O encontro. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Não que eu soubesse na hora. Mudança dessas não chega anunciada. Ela vem devagar, disfarçada de rotina, e só depois a gente percebe que nada voltou a ser como era. Acordei do mesmo jeito de sempre, corpo cansado, cabeça pesada, coração apertado. Tomei café sem vontade, olhei para o quintal vazio e decidi que ia fazer uma coisa que vinha adiando faz tempo, consertar a cerca dos fundos da propriedade. Lá, onde a mata começa a engolir o pasto, onde quase ninguém vai, onde fica o galpão velho que meu avô usava para guardar ferramentas e que hoje está caindo aos pedaços. Peguei o alicate, um rolo de arame farpado, martelo e pregos, botei tudo num saco de estopa e saí andando. O sol já estava quente, mesmo sendo só 8 da manhã. O céu limpo, azul demais, sem uma nuvem. O tipo de dia que promete calor de rachar a terra. Passei pelo curral, pelo pomar abandonado onde as goiabeiras crescem tortas e cheias de bicho, e segui pela trilha que leva até os fundos. O capim estava alto, seco, amarelado. Cada passo levantava poeira. Eu sentia o suor começando a escorrer pelas costas, grudando a camisa na pele. Quanto mais eu andava, mais a solidão ia ficando clara. Aqui, longe da casa, longe de tudo, dá para sentir o peso do silêncio de um jeito diferente. Não tem motor de trator. Não tem carro passando na estrada de terra lá longe, não tem voz de gente, só o vento batendo no capim seco, o canto estridente das cigarras e, de vez em quando, o grito de um gavião lá no alto. Cheguei na cerca e vi o estrago. 3 mourões podres, caídos, arame solto, enrolado no chão, cheio de ferrugem, um buraco grande o suficiente para qualquer reis passar e se perder no mato. Eu suspirei fundo. Ia dar trabalho. Larguei o saco no chão e comecei a juntar os mourões caídos. A madeira estava mole, cheia de cupim, desmanchando na mão. Precisava de mourão novo. Precisava de meio-dia de trabalho pesado. E eu estava sozinho. Foi quando escutei um barulho abafado, tipo um gemido ou um suspiro. Vinha de dentro do galpão velho, uns 20 metros dali. Parei na hora. Fiquei imóvel, escutando. O coração acelerou. Podia ser bicho. Gambá, tatu, até onça, vai saber. Aqui tem de tudo. Mas o som que eu ouvi não parecia de bicho. Parecia humano.
Larguei o alicate devagar e caminhei até o galpão. A porta de madeira estava meio aberta, pendurada só numa dobradiça. As tábuas das paredes tinham frestas grandes, dava para ver a luz do sol entrando em feixes de poeira. O telhado de zinco estava furado em vários lugares, cheiro de mofo, de mato, de abandono. Empurrei a porta com cuidado. Ela rangeu alto, o som ecoou lá dentro, e foi aí que eu vi uma mulher, encolhida no canto, sentada no chão de terra batida, abraçando os próprios joelhos. Magra, suja, o vestido rasgado em vários lugares de um tecido claro que já devia ter sido branco, mas agora estava marrom de barro e poeira. O cabelo embaraçado, cheio de cisco. Os pés descalços, machucados, sujos de sangue seco. Ela levantou a cabeça devagar quando me viu e nossos olhos se encontraram. O que eu vi naquele rosto me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Medo. Um medo tão grande que dava para sentir o cheiro dele no ar. Ela recuou ainda mais, se espremeu contra a parede de madeira, levantou as mãos na frente do rosto como se fosse se proteger de um golpe. Não, não me machuca. A voz dela saiu fraca, rouca, quebrada. Por favor. Fiquei parado ali na porta, sem saber o que fazer. Meu primeiro instinto foi dar um passo para trás, para mostrar que eu não era ameaça. Levantei as mãos devagar, do jeito que a gente faz quando quer acalmar um cavalo assustado. Calma, falei baixo. Calma, eu não vou te machucar. Ela continuou olhando para mim com aquele medo que corta a alma, tremendo, respirando rápido demais. Eu podia ver o peito dela subindo e descendo, desesperado, como se tivesse corrido quilômetros. Eu sou o dono dessa terra. Expliquei, tentando manter a voz mansa. Essa fazenda é minha. Você tá machucada? Ela não respondeu. Só continuou me olhando. Os olhos dela eram escuros, fundos, com olheiras roxas que pareciam hematomas. O rosto sujo, arranhado, com marcas que eu não queria imaginar de onde vinham. Dei mais um passo para trás, saindo do batente da porta, dando espaço. Eu vou sair daqui, falei devagar. Não precisa ter medo. Eu não vou fazer nada. Só fica aí. Eu volto já. Saí do galpão e respirei fundo. O coração estava disparado, as mãos tremendo. Olhei em volta, para o mato, para o pasto, como se fosse encontrar alguma resposta ali. Mas só tinha silêncio e calor. O que eu faço agora? Podia fingir que não vi nada. Ir embora. Deixar ela ali. Não era problema meu. Eu já tinha dor suficiente para carregar. Não precisava da dor de ninguém, mas quando fechei os olhos, a imagem dela voltou. Aquele medo, aquele tremor, aquele jeito de quem já desistiu de esperar bondade do mundo. E eu lembrei de Mariana, lembrei do jeito que ela cuidava de todo mundo, de como ela nunca passava reto quando via alguém precisando, de como ela dizia que a gente tá nesse mundo para ser ponte, não muro. Joaquim, se a gente não ajuda quem precisa, a gente vira o quê? Pedra? A voz dela ecoou na minha cabeça tão clara que eu quase olhei em volta para ver se ela estava ali. Respirei fundo. Tomei a decisão. Voltei para o galpão, mas fiquei do lado de fora. Falei alto o suficiente para ela ouvir. Eu vou buscar água e comida. Você deve estar com fome, né? Eu volto já. Não sai daí. Aqui você está segura. Não esperei resposta. Virei as costas e comecei a caminhar de volta para casa. Rápido. O sol agora queimava a nuca. O suor escorria. Mas eu não sentia cansaço, sentia urgência. Cheguei na cozinha e fui direto no filtro de barro. Enchi uma caneca grande de água. Peguei pão que tinha sobrado do café, um pedaço de queijo, umas bananas que estavam maduras demais. Botei tudo num prato fundo. Peguei também um pano de prato limpo, ou quase limpo, que estava pendurado no varal. Voltei correndo. O caminho pareceu mais longo agora. O coração batia mais rápido. E se ela tivesse ido embora? E se tivesse desmaiado? E se... Quando cheguei perto do galpão, diminuí o passo. Respirei fundo. Entrei devagar. Ela ainda estava lá, no mesmo lugar. Mas agora estava deitada de lado, encolhida, como uma criança, os olhos fechados. Moça, chamei baixo.
Ela abriu os olhos de supetão, assustada de novo. Trouxe água, falei mostrando a caneca. E comida, você precisa comer. Ela me olhou desconfiada, não se mexeu. Eu me agachei devagar, longe dela, e botei a caneca e o prato no chão. Empurrei tudo na direção dela com cuidado, sem chegar perto. Tá aqui, falei. Pode pegar. É seu. Ela olhou para a comida, depois para mim. Depois para a comida de novo. Vi a garganta dela se mexer, engolindo seco. A fome devia ser tanta que doía. Devagar, muito devagar, ela esticou a mão. Pegou a caneca, levou até a boca e bebeu. Bebeu rápido, desesperada, a água escorrendo pelos cantos da boca, pingando no vestido sujo. Quando terminou, ela largou a caneca e pegou o pão. Comeu sem mastigar direito, engolindo em pedaços grandes. Depois o queijo, depois as bananas. Tudo em silêncio. Tudo com aquela pressa de quem não sabe quando vai comer de novo. Eu fiquei ali, agachado, só olhando, sem falar nada, deixando ela comer. Quando terminou, ela levantou os olhos para mim. E pela primeira vez, o medo pareceu um pouco menor. Obrigada, sussurrou. A voz ainda saía fraca, mas tinha um fio de vida ali. Eu só acenei com a cabeça. Como você se chama? Perguntei. Ela hesitou. Ficou em silêncio uns segundos. Depois respondeu. Benedita. Benedita, repeti. O nome soou estranho na minha boca. Fazia tempo que eu não falava o nome de alguém novo. Eu sou Joaquim. Ela não disse nada. Você veio de onde, Benedita? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela apertou os lábios, tentando segurar o choro, mas não conseguiu. As lágrimas desceram, deixando rastros limpos no rosto sujo. Eu fugi, disse com a voz embargada. Eu tava num lugar ruim, muito ruim, e eu fugi. Andei a noite toda. Não sei nem onde eu tô. Você tá na Fazenda Santa Helena, expliquei. Interior de Goiás. A cidade mais perto é Porangatu. Fica a uns 15 quilômetros daqui. Ela olhou em volta, como se tentasse entender onde estava. Depois voltou os olhos para mim. Eu não tenho para onde ir, confessou. Não tenho ninguém. Não tenho nada. O silêncio ficou pesado entre nós. Eu ouvia só o vento batendo no zinco furado do telhado. Você tá machucada? Perguntei, olhando para os pés ensanguentados, para os arranhões nos braços. Ela olhou para o próprio corpo como se tivesse esquecido que estava ferida. Tô, disse simples, mas já tive pior. Aquela frase me cortou. Já tive pior. Como pode alguém viver numa vida onde sempre teve pior? Vem comigo, falei, levantando devagar. Vem para casa. Tem água quente, tem onde você tomar banho, tem cama. Você precisa se cuidar. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Por quê? Perguntou. Por que você está fazendo isso? Eu não soube o que responder. Fiquei ali parado, procurando palavras que fizessem sentido, mas a verdade é que eu não sabia. Não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Só sabia que não conseguia deixar ela ali. Porque comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Porque ninguém merece ficar sozinho quando está precisando de ajuda. Ela segurou o choro, mas os olhos continuaram marejados. Eu não quero dar trabalho, disse baixinho. Eu posso ir embora. Eu só precisava descansar um pouco. Não, falei firme. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Vem comigo. Pelo menos hoje. Descansa. Come direito. Depois a gente vê o que faz. Benedita ficou me olhando. Eu vi ela pensando, medindo, tentando decidir se podia confiar. E eu entendi. Depois do que ela devia ter passado, confiar em homem nenhum devia ser fácil. Eu te prometo, disse, olhando direto nos olhos dela. Eu te prometo que você está segura comigo. Eu não vou encostar a mão em você. Não vou fazer nada. Só quero ajudar. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão suja e devagar, muito devagar, acenou com a cabeça. Tá bom, sussurrou. Eu estiquei a mão para ajudar ela a levantar. Ela olhou para minha mão com medo, mas no fim pegou. A pele dela estava fria,
mesmo com o calor que fazia, magra. Os dedos finos pareciam que iam quebrar. Quando ela ficou de pé, vacilou. As pernas quase não seguravam o corpo. Eu segurei o braço dela com cuidado. Devagar, falei. Sem pressa. Saímos do galpão. O sol bateu no rosto dela e ela fechou os olhos, como se tivesse esquecido como era a luz do dia. Fiquei ali do lado, dando apoio, e começamos a caminhar devagar em direção à casa. O caminho de volta foi longo. Ela parava a cada poucos passos, respirando fundo, segurando a dor. Eu não apressava, só ia junto, em silêncio. E enquanto a gente caminhava, eu pensava, o que eu estou fazendo? O que vai acontecer agora? O que a gente faz quando encontra alguém quebrado no meio do caminho? Não tinha resposta, só tinha aquele momento, aquele sol quente, aquela mulher frágil do meu lado, e a sensação estranha de que pela primeira vez em 3 anos eu tinha feito alguma coisa que fazia sentido. De fim do capítulo 2, continue 15:57. Architected Chapter 3. Narrative with Trust Building and Emotional Vulnerability. Capítulo 3. Pequenos gestos, grandes silêncios. Quando chegamos na casa, o sol já estava no meio do céu e o calor caía como chumbo. Benedita subia os 3 degraus da varanda, se segurando no corrimão de madeira, cada passo custando um esforço que eu via no rosto dela. Abri a porta da frente e o ar abafado de casa fechada nos recebeu. Entra, falei, dando espaço. Ela hesitou na soleira. Ficou ali parada, olhando para dentro como se a porta fosse uma armadilha. Os olhos dela correram pela sala. A mesa grande, as cadeiras, o sofá velho, as paredes com fotografia emoldurada, o relógio na parede. Pode entrar, repeti mais baixo. É seguro. Ela deu um passo, depois outro. Entrou devagar, pisando com cuidado, como se o chão fosse ceder a qualquer momento. Ficou no meio da sala, de braços cruzados, se protegendo. Fechei a porta e passei por ela em direção ao corredor. Vem, chamei. Tem um banheiro nos fundos. Você precisa se lavar. Ela me seguiu, mantendo distância. Eu podia ouvir a respiração dela, ainda rápida, ainda assustada. Mostrei o banheiro pequeno, com chuveiro de balde, uma pia rachada e espelho embaçado. Cheiro de mofo. Tem água na cisterna, expliquei. Eu vou buscar. Tem sabonete ali, toalha. Parei e olhei em volta. As toalhas eram velhas, meio encardidas. Espera aí. Fui até o quarto de hóspedes, aquele que ninguém usava faz anos, e peguei um lençol limpo. Voltei e entreguei para ela. É o que tem, disse sem jeito. Desculpa, não tenho roupa de mulher aqui. Ela pegou o lençol e apertou contra o peito. Tá bom, sussurrou. Obrigada. Depois que você se lavar, eu arrumo alguma coisa para você vestir. Talvez uma camisa minha sirva. Ela só acenou com a cabeça. Saí, fechei a porta e fui buscar água. Enchi 2 baldes grandes na cisterna, senti o peso nos braços e levei até o banheiro. Bati na porta de leve. Tá aí a água, avisei. Vou deixar aqui fora. Nada. Benedita? Eu ouvi. A voz dela veio fraca do outro lado. Obrigada. Deixei os baldes na porta e voltei para a cozinha. Fiquei ali parado, sem saber direito o que fazer. Olhei para o relógio. Quase 12:30. Devia fazer comida. Alguma coisa quente, de verdade. Ela precisava comer direito. Acendi o fogão a lenha, botei feijão que tinha sobrado para esquentar, descasquei umas batatas e cortei em pedaços. Fritei linguiça, fiz arroz novo. A casa começou a encher com cheiro de comida, um cheiro que fazia tempo não sentia. Cheiro de gente viva. Enquanto mexia a panela, escutei a água caindo lá no fundo, o barulho do balde sendo despejado, e imaginei ela ali, sozinha, tirando aquele vestido rasgado e sujo, vendo as marcas no próprio corpo, lavando a dor junto com a sujeira. Demorou quase 1 hora até ela aparecer. Quando a vi no corredor, quase não reconheci. O rosto limpo mostrava uma mulher jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, não mais que isso. Cabelo preto, ainda molhado, penteado com os dedos caindo nos ombros.
pele morena, lisa, com algumas cicatrizes finas nos braços. Ela tinha vestido a camisa xadrez velha que eu deixei na porta. Ficava enorme nela, indo quase até os joelhos. As mangas compridas enroladas nos pulsos. Estava descalça. Os pés ainda machucados, mas limpos. "Senta", falei, apontando para a cadeira da mesa. "A comida está pronta." Ela se sentou devagar, ereta, as mãos no colo. Parecia uma criança esperando bronca. Botei um prato fundo na frente dela. Arroz, feijão, batata cozida, linguiça. Ela olhou para a comida e depois para mim. "Come", incentivei. "Deve estar com fome." "E o senhor?" "Eu como depois, come primeiro." Sem pressa. Ela pegou o garfo hesitante e começou a comer, devagar dessa vez, mastigando direito. Eu fiquei encostado na pia, olhando, tentando não parecer que estava vigiando. Mas era difícil não reparar. Reparar como ela comia com cuidado, como se fosse a última refeição do mundo. Como ela fechava os olhos a cada garfada, como se agradecesse em silêncio. Quando terminou, ela empurrou o prato e limpou a boca com as costas da mão. "Foi a melhor comida que eu já comi", disse baixinho. Eu não soube o que responder. Então só acenei e peguei o prato dela. Lavei na pia enquanto ela ficava sentada, quieta, olhando para as próprias mãos. "Você pode ficar aqui hoje", falei sem olhar para ela. "Tem um quarto de hóspedes. Cama limpa. Você precisa descansar." "Eu não quero atrapalhar", ela respondeu rápido. "Eu posso dormir em qualquer lugar, num canto, na cozinha mesmo." "Não", cortei firme. "Você vai dormir numa cama, como gente, que é o que você é." Ela ficou em silêncio. Terminei de lavar o prato, sequei as mãos no pano e me virei para ela. "Benedita, você não precisa me contar nada se não quiser, mas se quiser conversar, eu escuto." Ela levantou os olhos. Tinha lágrimas de novo. Sempre tinha lágrimas. Eu não sei por onde começar", confessou. "Começa de onde você conseguir." Ela respirou fundo, limpou as lágrimas e olhou para a janela. A luz da tarde entrava, dourada, fazendo poeira dançar no ar. "Eu morava numa fazenda." Começou devagar. "Não tão longe daqui. Uns 30 quilômetros, talvez. Eu trabalhava lá, na casa. Cozinhava, limpava, cuidava das coisas." Parou. Engoliu seco. "E o dono da fazenda..." Não precisou terminar a frase. Eu já sabia. Pelo jeito que a voz dela sumiu, pelo jeito que as mãos dela tremeram, eu já sabia. Senti a raiva subindo, quente, queimando por dentro. Mas segurei. Não era hora de raiva. Ele achava que eu era propriedade dele", continuou, a voz quebrando. "Que podia fazer o que quisesse. E eu não tinha para onde fugir. Não tinha família. Não tinha ninguém. Meus pais morreram quando eu era pequena. Fui criada por uma tia que também morreu. Fiquei sozinha, e quando consegui aquele trabalho, pensei que ia ficar bem." Ela deu uma risada amarga. "Mas não fiquei. Você não precisa continuar", falei baixo. "Não precisa falar se dói." "Dói", admitiu. "Mas acho que preciso falar. Preciso botar para fora." Sentei na cadeira do outro lado da mesa. Deixei ela no comando, no tempo dela. "Ele me batia quando eu recusava", continuou. "Me trancava no quarto. Me deixava sem comer. Dizia que eu era nada, que ninguém ia querer saber de mim, que eu devia agradecer por ter um teto." As lágrimas desciam, mas ela não parava de falar. A mulher dele sabia. Todo mundo lá sabia. Mas ninguém fazia nada. Fingiam que não viam. E eu fui desistindo, fui aceitando, porque eu não via saída. "Mas você fugiu", falei. "Fugi", confirmou. "Anteontem à noite, ele tinha saído. Foi para a cidade resolver não sei o quê. E eu peguei o que pude, que era nada, e corri. Corri pelo mato, de noite, no escuro, sem saber para onde ia, só corri. Você foi muito corajosa." Ela me olhou como se eu tivesse falado algo absurdo. "Corajosa?" repetiu. "Eu era desesperada. Preferi morrer mordida por cobra no mato do que continuar naquele inferno." Fiquei em silêncio. O que eu podia dizer? Que ia ficar tudo bem? Que ela ia esquecer? Mentira. Dor assim não esquece, só aprende a carregar. "Ele vai atrás de mim",
disse de repente com medo na voz. Ele não vai deixar eu ir embora assim. Ele vai procurar. Ele não sabe onde você está, respondi firme. E se aparecer aqui, vai ter que passar por cima de mim. Ela me olhou surpresa. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Porque é o certo, respondi simples. E por quê? Porque eu sei o que é perder alguém. Sei o que é viver sozinho com a dor. E sei que se a gente não ajuda quando pode, a gente vira pedra. Ela ficou me olhando, tentando entender. Harissa, o senhor perdeu alguém? Minha esposa, falei. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Faz 3 anos, ela morreu aqui. De repente, coração. E desde então eu meio que parei de viver também. Benedita limpou as lágrimas e esticou a mão pela mesa. Tocou de leve na minha, um toque rápido, quase sem querer. Sinto muito, disse. Eu também, respondi. Ficamos ali em silêncio. 2 estranhos quebrados, sentados numa cozinha velha, dividindo dores que não tinham cura. Depois de um tempo, ela bocejou. Tentou esconder, mas eu vi. Vem, falei levantando. Você precisa dormir. Levei ela até o quarto de hóspedes. Era simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela pequena com cortina desbotada. Mas estava limpo, arrumado. É aqui, falei. Cama é sua. Ela entrou devagar, olhou em volta, tocou no lençol. Faz tempo que eu não durmo numa cama, confessou. Então aproveita. Ia sair quando ela me chamou. Joaquim? Virei. Obrigada, disse olhando direto nos meus olhos. De verdade, obrigada. Eu só acenei. Não confiava na minha voz naquele momento. Fechei a porta devagar e voltei para a sala. Sentei na cadeira do meu pai, olhei para o teto e respirei fundo. O que eu tinha feito? Tinha trazido uma estranha para dentro da minha casa, uma mulher fugindo de um homem violento, uma mulher cheia de medo, de dor, de marcas, e eu não sabia o que fazer com aquilo, não sabia como ajudar. Mas quando fechei os olhos, a voz de Mariana voltou. A gente ajuda do jeito que pode, Joaquim. Não precisa ser perfeito, só precisa ser humano. Abri os olhos de novo. Tá bom, Mariana, eu vou tentar. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, não dormi completamente sozinho na casa. Tinha alguém ali, alguém vivo, alguém respirando, sonhando, descansando. E por mais estranho que fosse, aquilo trouxe um pouco de paz. Um pouco. Fim do capítulo 3. Continue 1607. Architected Escalating Tension Narrative with Sensory Details and Moral Dilemmas. Capítulo 4. A Noite do Medo. Os primeiros dias foram estranhos. Estranhos do jeito bom. Benedita acordava cedo antes de mim. Quando eu descia para a cozinha, já tinha café pronto, cheiro de pão quentinho, a mesa arrumada. No começo, eu estranhei. Falei que ela não precisava fazer nada, que estava ali para descansar. Mas ela disse que precisava se sentir útil. Que ficar parada só fazia a cabeça dela pensar demais. Então deixei. E aos poucos a casa começou a ter vida de novo. Ela limpava os cantos que eu tinha abandonado, lavava roupa, varria a varanda, regava as plantas que estavam quase mortas. Não falava muito, mas sua presença enchia os silêncios. E eu, que tinha me acostumado com a solidão, comecei a sentir falta dela quando saía para o pasto. À noite a gente jantava junto. Ela cozinhava. E cozinhava bem. Comida simples, de roça, mas feita com cuidado. Depois da janta, ficávamos sentados na varanda, olhando o céu estrelado, ouvindo o barulho dos grilos. Poucas palavras, mas uma companhia que aquecia. Foi no 5º dia que tudo mudou. Eu tinha ido até a cidade buscar ração para o gado. Voltei no final da tarde e encontrei Benedita na cozinha, mas diferente. Tensa, olhos arregalados, as mãos tremendo enquanto descascava mandioca. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela largou a faca na pia e se virou para mim. Tinha um homem aqui, disse baixinho. Senti o sangue gelar. Como assim? Que homem? Passou de caminhonete. Devagar. Parou ali na frente do portão. Ficou olhando para casa. Você viu ele? Vi de longe. Da janela da sala. Homem grande. Chapéu. Caminhonete branca. O coração começou a acelerar. Ele desceu? Não. Ficou ali uns minutos.
Depois foi embora. Mas Joaquim, a voz dela tremeu. Eu acho que é ele. Acho que me achou. Você tem certeza? Não tenho, admitiu. Mas quem mais viria até aqui? Ninguém passa por essa estrada. Ninguém. Ela tinha razão. A estrada de terra que dava acesso à fazenda era pouco usada. Quase só eu passava por ali. Se tinha alguém rondando, não era à toa. Fica calma, falei, mas a voz saiu menos firme do que eu queria. Pode ser qualquer coisa. Alguém perdido, procurando informação, ou ele me procurando. Cortou. Joaquim, eu te falei. Ele não ia deixar eu ir embora assim. Ele não aceita perder controle. Senti a raiva voltando. Raiva daquele homem. Raiva da situação. Raiva de não saber o que fazer. Ele não vai te levar, falei firme. Eu não deixo. E se ele voltar com mais gente? Se vier de noite? Não tinha resposta para isso. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava acordado, escutando cada barulho. O vento batendo na janela, a madeira rangendo, o latido distante de um cachorro. Cada som parecia ameaça. Me levantei, peguei a espingarda velha do meu pai que estava guardada no armário, conferi se estava carregada e deixei encostada na parede do meu quarto. Só por precaução. No dia seguinte, o céu amanheceu pesado. Nuvens escuras, baixas, carregadas. O ar parado, abafado, daquele jeito que anuncia tempestade. Vem chuva, disse o Zé Paulino quando passou para ajudar com o gado. E vem forte. Pelo jeito do céu vai cair o mundo. Ele não errou. A chuva começou no meio da tarde. Pingos grossos, esparsos no começo. Depois virou dilúvio. Uma cortina d'água caindo com tanta força que não dava para ver 10 metros na frente. O vento uivava, sacudindo as árvores, arrancando folhas, derrubando galhos. Raios cortavam o céu, clareando tudo por um segundo antes de deixar tudo escuro de novo. Trovões explodiam tão alto que pareciam sacudir a terra. Benedita veio para a sala, assustada com o barulho. Ficamos os dois na varanda, vendo a violência da natureza. Água formava rios no quintal. A terra virava lama. A estrada sumiria. Ninguém passa nessa chuva, falei, mais para mim mesmo que para ela. Nem entra, nem sai. Ela me olhou. Isso é bom ou ruim? Depende, respondi. Se alguém está querendo chegar aqui, não vai conseguir. Mas se a gente precisar sair, também não vai dar. A chuva continuou a noite toda. Eu tranquei todas as portas, fechei todas as janelas. O barulho da água no telhado de zinco era ensurdecedor. Parecia que o céu tinha desabado. Por volta das 9 da noite, a luz elétrica piscou. Depois apagou de vez. Escuridão completa. Joaquim, a voz de Benedita veio assustada da sala. Tô aqui, respondi. Calma, vou acender o lampião. Tateei pela cozinha até achar a lamparina a querosene. Acendi com cuidado. A luz fraca e amarelada iluminou nossos rostos. Benedita estava pálida. Vai ficar tudo bem, falei, tentando acreditar. É só uma chuva. Mas no fundo, eu sentia algo errado. Uma inquietação que não conseguia explicar. Como se a tempestade tivesse trazido junto uma ameaça. Ficamos na sala, sentados em silêncio. O barulho da chuva, do vento, dos trovões. E então, no meio de todo aquele barulho, escutei algo diferente. Um barulho de motor. Parei de respirar. Fiquei imóvel, tentando ter certeza. Lá vinha de novo. Distante, mas inconfundível. O ronco de um motor. Uma caminhonete. Benedita também ouviu. Ficou em pé num pulo, os olhos arregalados. É ele, sussurrou com a voz trêmula. Joaquim, é ele. Eu sei que é. Levantei rápido. Fui até a janela e espiei pelas frestas da cortina. Lá fora, na escuridão da chuva, vi 2 faróis se aproximando pela estrada de lama. Devagar, parando e voltando, como se estivesse procurando. Meu coração disparou. As mãos suaram frio. A respiração ficou curta. Apaga a lamparina, ordenei baixo. O quê? Apaga! Rápido! Ela apagou. A casa mergulhou no escuro. Fiquei ali, colado na parede, olhando pela fresta. A caminhonete chegou até o portão da fazenda. Parou.
Os faróis iluminaram a entrada. Ficou ali parado, o motor roncando. Ele vai entrar? Benedita sussurrou atrás de mim. Sentia o corpo dela tremendo. Não sei, respondi, a voz saindo rouca. Fiquei ali, paralisado, as pernas bambas, o coração batendo tão forte que doía no peito. A mão suava. Pensei na espingarda lá em cima. Pensei em buscar. Mas e se o barulho chamasse atenção? E se ele ouvisse? A caminhonete ficou ali por tempo que pareceu uma eternidade. 2 minutos, 3, 5, o motor ligado, os faróis na entrada. Depois, devagar, começou a dar ré. Segurei a respiração. A caminhonete virou e foi embora. O barulho do motor sumindo aos poucos, engolido pela chuva. Esperei. Continuei esperando. Não me mexi. Benedita também não. Ficamos ali, no escuro, em silêncio, só ouvindo a chuva cair. Depois de uns 10 minutos, ela sussurrou. Ele foi embora? Acho que sim, mas ele vai voltar. Não respondi, porque ela tinha razão. Ele ia voltar. Talvez não hoje, por causa da chuva, mas ia voltar. Homem assim não desiste. Benedita, falei, me virando para ela no escuro. Eu preciso que você me diga a verdade. Esse homem, ele é perigoso? Silêncio. Benedita? Ele já matou gente. A voz dela saiu num fio. Eu sei porque vi. Um peão que tentou defender uma moça. Ele deu um tiro. E enterrou no mato. E ninguém nunca soube. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Por que você não me contou isso antes? Porque eu tinha medo que o senhor me mandasse embora. A voz dela subiu, desesperada. Tinha medo que o senhor ficasse com medo de mim, da encrenca que eu trouxe. Ela começou a chorar alto, desesperado. Acendi a lamparina de novo. A luz revelou o rosto dela molhado de lágrimas, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Eu sinto muito, soluçou. Eu nunca devia ter vindo aqui. Nunca devia ter colocado o senhor em perigo. Eu vou embora. Vou sair agora, na chuva, não importa. Você não vai a lugar nenhum, cortei firme. Ela me olhou surpresa. Mas, escuta bem o que eu vou te dizer, Benedita. Segurei ela pelos ombros, firme, mas sem machucar. Eu não vou te mandar embora. Não vou deixar você sair na chuva. Não vou entregar você para esse desgraçado. Você entendeu? Mas ele é perigoso, Joaquim. Ele vai... Eu sei, interrompi. Eu sei que ele é perigoso, mas eu não ligo. Você está sob meu teto agora. E enquanto estiver sob meu teto, ninguém encosta a mão em você. Ninguém. Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Por quê? Perguntou, a voz quebrada. Por que o senhor está arriscando tudo por mim? Respirei fundo. Procurei as palavras certas. E quando falei, saiu do fundo da alma. Porque eu passei 3 anos vivendo morto. 3 anos sem sentir nada, sem fazer nada que importasse. E, de repente, você apareceu. E pela primeira vez desde que Mariana morreu, eu sinto que estou vivo de novo, que estou fazendo alguma coisa que vale a pena, que tem sentido. As lágrimas dela continuavam caindo. Eu não consigo te proteger de tudo, admiti. Não sei se vou conseguir te proteger dele, mas eu vou tentar, com tudo que eu tenho. Benedita se jogou nos meus braços. Chorou no meu peito. E eu segurei ela, firme, sentindo o corpo dela tremer, sentindo o desespero, o medo, mas também sentindo algo que fazia tempo não sentia. Propósito. A chuva continuava caindo lá fora. O vento uivava. Os trovões estouravam. E eu fiquei ali, de pé no meio da sala, segurando aquela mulher que tinha chegado na minha vida do nada e tinha mudado tudo. Naquela noite, subi para o quarto e peguei a espingarda. Voltei para a sala. Sentei na cadeira de frente para a porta. E fiquei de vigília. Benedita tentou dormir, mas sei que não conseguiu. A cada barulho diferente, ela se mexia no quarto. Eu também não dormi. Fiquei ali com a arma no colo, a mente acelerada, o coração apertado. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu podia ter deixado ela no galpão, podia ter fingido que não vi, podia ter chamado a polícia e deixado que eles resolvessem, podia ter mandado ela embora quando ela contou a verdade, mas não fiz nada disso. Escolhi ficar, escolhi proteger.
Escolhi lutar. E agora ia ter que bancar essa escolha até o fim. A noite foi longa, a mais longa da minha vida. Mas quando o sol começou a nascer, clareando o céu lavado pela chuva, eu ainda estava ali, de pé, firme, pronto para o que viesse. Fim do capítulo 4. Continue 23:48. Architected Meaningful Narrative Conclusion, Emphasizing Redemption and Human Transformation. Capítulo 5. Renascer. A manhã chegou com o cheiro de terra molhada. A chuva tinha passado, mas deixou para trás um mundo lavado, silencioso, como se a própria natureza tivesse segurado a respiração. O céu ainda estava nublado, pesado, ameaçando voltar a qualquer momento. Eu não tinha dormido. Continuava sentado na cadeira da sala, a espingarda atravessada no colo, os olhos ardendo de cansaço, mas a mente alerta. Cada músculo do corpo doía, mas não podia relaxar. Não ainda. Benedita apareceu na porta do quarto por volta das 6. O rosto dela estava pálido, olheiras fundas, cabelo desarrumado. Ela tinha vestido a mesma camisa xadrez minha que usava desde que chegou. "Você ficou aí a noite toda?" perguntou baixinho. "Fiquei. Joaquim, você precisa descansar." "Depois", cortei. "Primeiro a gente precisa pensar no que fazer." Ela se sentou no sofá, as mãos tremendo no colo. "Ele vai voltar", disse, a voz sem esperança. "Quando a estrada secar, ele vai voltar. E vai trazer gente. Vai... Para", pedi firme, mas sem rispidez. "Para de pensar no pior. A gente precisa ter a cabeça fria agora." Mas a verdade é que eu também estava apavorado, porque ela tinha razão. Homem violento, acostumado a ter o que quer, não ia desistir. E eu? Eu era só um fazendeiro solitário, com uma espingarda velha e nenhuma experiência com esse tipo de situação. O que eu podia fazer? Chamar a polícia era uma opção, mas a delegacia mais perto ficava em Porangatu, a 15 quilômetros. E mesmo se viessem, o que iam fazer? Benedita não tinha provas, não tinha testemunhas. Era a palavra dela contra a de um fazendeiro rico e influente. Eu conhecia como as coisas funcionavam no interior. Dinheiro e poder sempre falavam mais alto que justiça. "Tem uma coisa que eu posso fazer", falei, pensando em voz alta. "Tem um amigo meu, o Durval. Ele mora a uns 8 quilômetros daqui. Fazendeiro também, homem de confiança. Eu posso pedir ajuda para ele. E se ele não quiser se meter, ele vai querer", respondi com mais certeza do que sentia. "O Durval é gente boa. Já me ajudou antes, quando Mariana morreu. Ele não deixa na mão." Benedita assentiu devagar, mas o medo continuava estampado no rosto. "Então vai", disse. "Vai buscar ele. Eu fico aqui." "Não", neguei na hora. "Você vai comigo. Não vou deixar você sozinha." Ela ia protestar, mas viu a determinação no meu rosto e se calou. Tomamos café rápido, pão com manteiga e café requentado. Nenhum dos dois tinha fome, mas precisávamos comer alguma coisa. Depois, peguei a caminhonete velha, ajudei Benedita a subir, botei a espingarda atrás do banco e saímos. A estrada estava um lamaçal. A caminhonete derrapava, atolava, patinava. Eu segurava firme o volante, forçando a passagem, o coração acelerado a cada curva. E o tempo todo olhando pelo retrovisor, esperando ver os faróis daquela caminhonete branca atrás da gente. Mas não vi nada. Chegamos na fazenda do Durval depois de 20 minutos que pareceram uma eternidade. A casa dele era parecida com a minha, grande, de madeira, varanda ampla. Ele estava na frente, consertando uma cerca, quando a gente parou. Durval era um homem na casa dos 50, forte, de barba grisalha e olhos claros. Nos conhecíamos desde criança. Tinham sido ele e a esposa, Dona Lúcia, que tinham ficado do meu lado quando Mariana morreu. Ele largou o martelo quando me viu e logo percebeu que tinha algo errado. "Joaquim, que houve?" Desci da caminhonete. Ajudei Benedita a descer também. Ela ficou perto de mim, acanhada, olhando para o chão. "Durval, eu preciso de ajuda", falei direto. Ele olhou para mim,
depois para Benedita, depois para a espingarda que eu tinha deixado no banco. Entra, disse sem fazer perguntas. Vamos conversar dentro. Sentamos na cozinha dele. Dona Lúcia fez café fresco e ficou ali também ouvindo. Contei tudo. Quem era Benedita? De onde ela tinha vindo? O que tinha acontecido? A caminhonete rondando a fazenda? O medo de que o homem voltasse? Durval me ouviu em silêncio, o rosto fechado. Quando terminei, ele suspirou fundo. Joaquim, você sabe que isso é perigoso, disse devagar. Se esse homem é quem ela diz que é, a gente está lidando com gente sem escrúpulo. Eu sei. E mesmo assim você quer enfrentar? Não quero, admiti. Mas não posso deixar ela sozinha. Não posso entregar ela de volta para aquele inferno. Durval olhou para Benedita. Ela tinha a cabeça baixa, as mãos apertadas no colo, envergonhada de ser o centro daquela confusão. Moça, ele chamou, a voz gentil. Olha para mim. Ela levantou os olhos devagar. Você tem certeza do que está falando? Certeza que esse homem fez o que você disse? Tenho, respondeu firme, mesmo com a voz tremendo. Eu vi, eu vivi, e eu tenho as marcas para provar. Durval assentiu, olhou para a esposa. Dona Lúcia botou a mão no ombro dele e apertou num gesto de apoio. Tá bom, disse Durval. Vou ajudar, mas a gente faz do jeito certo. Não vamos resolver isso na bala. A gente vai na delegacia, registra a denúncia, busca proteção. A polícia não vai fazer nada. Benedita disse, a voz amarga. Ele tem dinheiro, tem influência. Vai dizer que eu menti, que eu roubei, que eu sou louca. E vão acreditar nele. Pode ser, concordou Durval. Mas pelo menos fica registrado. E se ele aparecer de novo, a gente tem respaldo. E outra coisa, você não vai voltar para a fazenda do Joaquim agora. Como assim? Perguntei. Ela fica aqui, disse Dona Lúcia, com a gente. É mais seguro. Tem eu, tem o Durval, tem os peões que trabalham aqui. Se o homem vier procurar, vai ter que lidar com mais gente. Benedita me olhou assustada. Mas eu não quero dar trabalho para vocês também. Você não está dando trabalho, cortou Dona Lúcia, firme mas carinhosa. Você está precisando de ajuda. E a gente ajuda. Simples assim. Senti um alívio enorme, mas também senti algo estranho, vazio, como se tivessem arrancado alguma coisa de mim. E eu? Perguntei. O que eu faço? Você volta para sua casa, disse Durval. Fica de olho. Se aparecer alguém, você manda recado para cá. A gente já conversou com o Zé Paulino também. Ele vai ajudar a vigiar. Mas, Joaquim, Durval me cortou, olhando sério. Você já fez sua parte. Salvou a moça. Deu abrigo, comida, proteção. Agora deixa a gente assumir um pouco desse peso. Você não precisa carregar tudo sozinho. As palavras dele me acertaram em cheio. Eu tinha passado 3 anos carregando tudo sozinho. O luto, a solidão, a dor. E agora, quando finalmente tinha encontrado algo, alguém, para cuidar, estavam me pedindo para soltar. Mas eu sabia que era o certo. Olhei para Benedita. Você fica aqui, falei. Fica com eles. É mais seguro. Ela se levantou e veio até mim. Pegou minha mão com as 2 dela. Obrigada, disse, os olhos marejados. Por tudo, por ter me achado, por ter me acolhido, por ter ficado acordado a noite toda me protegendo, por ter me dado esperança de novo. Eu não consegui falar. Só apertei a mão dela de volta. Saí dali com o peito apertado. Voltei para minha fazenda sozinho, dirigindo devagar pela estrada enlameada. A chuva fina começando a cair de novo. Quando cheguei em casa, o silêncio me recebeu. Aquele silêncio conhecido. Aquele vazio de sempre. Só que agora era diferente. Agora eu sabia como era ter alguém ali. Sabia como era acordar e sentir cheiro de café pronto. Sabia como era ouvir passos no corredor. Sabia como era não estar sozinho. E doía. Doía saber o que eu tinha perdido de novo. Os dias seguintes foram tensos. Eu ficava de vigília, a espingarda sempre por perto, os olhos atentos a qualquer movimento na estrada. O Zé Paulino vinha todo dia, ficava até tarde, ajudava a patrulhar. Dormíamos em turnos, mas a caminhonete branca não voltou.
Uma semana depois, o Durval apareceu com notícias. Ele desistiu, disse. Como assim? O delegado foi até a fazenda dele. Fez umas perguntas. O homem negou tudo, claro, mas ficou avisado. E com a denúncia registrada, ele sabe que qualquer coisa que acontecer, ele vai ser o primeiro suspeito. E Benedita? Tá bem? Tá ajudando a Lúcia na casa. Tá mais calma. Mas ela pergunta por você. Quer te ver. Fiquei em silêncio. Joaquim. Durval me olhou sério. Você gosta dela, não gosta? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei, respondi honesto. Eu só sei que quando ela estava aqui, eu me sentia vivo, pela primeira vez em 3 anos. Então por que você não vai buscar ela? Porque eu ainda amo a Mariana. Soltei, a voz quebrando. E parece errado, parece traição. Durval botou a mão no meu ombro. Joaquim, escuta bem o que eu vou te dizer. Amar alguém que morreu e amar alguém que está vivo não são coisas que se anulam. Você pode carregar a Mariana no coração para o resto da vida e ainda assim abrir espaço para mais alguém. Isso não é traição, é continuar vivendo. E eu tenho certeza que era isso que a Mariana queria para você. As palavras dele ecoaram dentro de mim. E de repente, lembrei a última conversa que tive com Mariana, dias antes dela morrer. A gente estava na varanda, vendo o pôr do sol, e ela tinha dito uma coisa que na época não fez muito sentido. Joaquim, se algum dia eu partir primeiro, eu quero que você seja feliz. Não quero que você vire uma estátua de sal. Promete para mim? Promete que você vai continuar vivendo? Eu tinha prometido, sem acreditar que ia precisar cumprir tão cedo. Mas agora, 3 anos depois, eu via que tinha quebrado aquela promessa. Tinha virado exatamente o que ela não queria. Uma estátua de sal. Um homem parado no tempo, preso no luto, recusando a vida. Até Benedita aparecer e me acordar. Naquela noite fui até o quarto de Mariana. O quarto que eu não entrava faz 3 anos. Abri a porta devagar. O cheiro de mofo me recebeu. Tudo estava coberto de poeira. Sentei na cama dela, peguei a foto de casamento na parede, olhei para aquele rosto sorridente, para os olhos brilhantes, para o vestido branco. Desculpa, falei baixinho, as lágrimas escorrendo. Desculpa por ter demorado tanto para entender, mas eu entendi agora. Honrar você não é ficar parado, é viver, é cuidar de quem precisa, é abrir o coração de novo, mesmo com medo. Fiquei ali chorando tudo que não tinha chorado nesses 3 anos. Chorando a perda, a saudade, o tempo perdido, o medo do futuro. E quando parei de chorar, senti algo diferente. Paz, leveza, liberdade. No dia seguinte tomei banho, me barbeei, vesti roupa limpa. Peguei a caminhonete e fui até a fazenda do Durval. Benedita estava na cozinha ajudando Dona Lúcia a fazer pão. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. Joaquim! Ela veio até mim, limpando as mãos no avental. Você veio me ver? Vim, respondi. E vim te fazer um convite. Ela me olhou curiosa. Que tipo de convite? Quero que você volte para minha casa. Falei, o coração acelerado. Não como hóspede, não como empregada, mas como alguém que mora lá, comigo. Se você quiser, claro. Ela arregalou os olhos. Joaquim, você tá falando sério? Muito sério. Esses dias sem você eu percebi uma coisa. Percebi que eu passei 3 anos morto. E você me trouxe de volta. Me fez sentir de novo. Me fez querer viver de novo. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. As lágrimas começaram a descer no rosto dela. Mas, e a sua esposa? A memória dela? A memória dela vai sempre estar comigo, respondi. Mas ela não ia querer que eu ficasse preso no passado. Ela ia querer que eu fosse feliz. E eu acho que posso ser feliz de novo, com você. Benedita me abraçou forte. Chorou no meu peito. E eu segurei ela, sentindo a vida pulsar ali, entre nós dois. Eu aceito, sussurrou. Eu aceito. E foi assim, naquele abraço simples, naquela cozinha de fazenda, que tudo mudou de novo. Benedita voltou comigo, e aos poucos a casa foi voltando a ter vida. Risos, conversas, cheiro de comida,
Plantas regadas, janelas abertas, luz entrando. A gente não virou um conto de fadas. Não teve final perfeito. Benedita ainda acordava à noite com pesadelos. Eu ainda sentia saudade de Mariana. Ainda tinha dias difíceis, mas a gente aprendeu a caminhar junto, a carregar o peso um do outro, a dividir as dores e também as alegrias. Com o tempo, o medo dela foi diminuindo. O homem nunca mais apareceu e Benedita começou a sorrir mais, a falar mais, a viver mais. E eu voltei a cuidar da fazenda, voltei a plantar, voltei a ter planos. Contratei peões de novo, reformei as cercas, pintei a casa, arrumei o quintal, porque eu tinha voltado a acreditar. Acreditar que valia a pena, acreditar que a vida ainda tinha sentido. 6 meses depois, numa noite de lua cheia, pedi Benedita em casamento. Foi simples, sem anel caro, sem festa grande. Só eu, ela e as estrelas. Ela disse sim. Casamos na igreja de Porangatu. O Durval foi meu padrinho. Dona Lúcia foi madrinha dela. Poucos convidados, mas era tudo o que a gente precisava. E quando voltamos para casa, nossa casa, eu olhei em volta e vi vida de novo. Vi futuro, vi esperança. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto de Mariana. Ainda guardava as coisas dela lá, mas agora sem dor, com carinho, com gratidão. Obrigado, falei baixinho, olhando para a foto de casamento. Obrigado por ter me ensinado a amar, por ter me ensinado a ser humano. E obrigado por ter me dado permissão para seguir em frente. E eu sabia, lá no fundo, que ela estava feliz por mim. Porque amar alguém de verdade é querer a felicidade dessa pessoa, mesmo quando a gente não está mais aqui para ver. Os anos passaram, a fazenda prosperou. Benedita e eu construímos uma vida juntos. Tivemos 2 filhos, 2 meninos que encheram aquela casa grande de gritos, risadas e bagunça. E toda vez que eu olhava para eles, eu pensava, a vida continua, a dor não some, mas a gente aprende a viver com ela. E às vezes, no meio da escuridão, a gente encontra alguém. Alguém tão quebrado quanto a gente. E nesse encontro, nessa troca de dores e esperanças, a gente se cura. Aos poucos, devagar, mas se cura. Porque no fim, é isso que a gente faz uns pelos outros. A gente se salva, sem fazer barulho, sem esperar nada em troca, apenas por ser humano. E por saber que honrar quem partiu também é proteger quem ainda vive. Fim. A filha do fazendeiro solteiro não sorria, até que a nova criada chegou e mudou tudo. Uma história sobre luto, redenção e as segundas chances que a vida nos dá quando menos esperamos.